Agora, irmãos, chegamos a mais uma parte da armadura de Deus. Lembre-se, o apóstolo Paulo descreve aqui nesse texto que essa armadura, ela procede de Deus, esse é o termo. Ele vai usar aqui as partes da armadura de um soldado, que em última instância refletem Jesus Cristo vestido para a batalha, como Isaías 59 vai descrever, em que ele mesmo coloca o capacete e a couraça da justiça, capacete da salvação e a couraça da justiça. Ele é aquele que vem salvar o seu povo. E tudo aquilo que o Senhor nos ordena colocar sobre nós, isto é, exercitar, nos foi dado por Ele, foi dado no Evangelho, foi dado em Cristo. Nós sabemos que a fé, por exemplo, ela é um dom de Deus. Então, quando Ele me ordena embraçando sempre o escudo da fé, então essa ordem, essa ação, não é, de que eu devo fazer, nunca jamais pode excluir a ideia de que Paulo já falou em Efésios 2, de que a fé é dom de Deus. Então aqui não é a minha ação oposta à ação divina, não é começou pelo poder da graça e agora ele nos ordena a seguir na carne. Não, nós vamos depender da graça continuamente. Essa fé que agora nós vamos usar é o que ele nos ensina. Aquilo que nos foi entregue, ele diz, eu preciso usar, eu preciso praticar, a fim de que eu possa me livrar dos dardos inflamados do maligno. Essa figura específica, irmãos, de um escudo, né? Ela não é, a imagem não é aquela que você costuma ver dentro dos coliseus, né? aquela figura dos gladiadores, aquela que eram pequenas e que ele usava na mão, não é esse tipo de escudo. Pelo contrário, o escudo, diz os estudiosos, era quase tamanho, era como se fosse a figura de uma porta. E eles usavam muito isso em combates, por exemplo, quando eles chegavam perto dos muros das cidades e que poderiam jogar objetos sobre eles, eles se protegiam com aquele escudo. Tanto ele poderia proteger o indivíduo inteiro, pelo tamanho que ele tinha. Essa figura, então, por exemplo, Charles Hodge chega a dizer, irmãos, ele chega a dizer, a palavra literalmente significa uma porta. Ela era como algo retangular, era um escudo como uma porta, ele era grande como uma porta, figura e linguagem usada pelo próprio Charles Hodge. Era algo que protegia o indivíduo completamente. Segundo o próprio Charles Hodge, ele vai dizer que cobria completamente o corpo e era essencial para o combate. Era essencial para o combate. Por isso, ele diz, Paulo vai utilizar essa imagem, essa metáfora, para descrever aquilo que protege o indivíduo da cabeça aos pés contra todas as ações de Satanás. Você vai encontrar vários usos nas Escrituras, irmãos, para o que é chamado de escudo, não é? Mas essa ilustração é muito clara, como ele descreve aqui o escudo da fé. A fé aqui, intencionada, e que Paulo vai descrever no texto, não é? É aquela pela qual nós somos justificados, é aquela pela qual nós somos reconciliados com Deus, através do sangue de Jesus Cristo. É essa fé pela qual Cristo nos salvou, mas perceba que Cristo também é o objeto. Perceba, o objeto da fé é o próprio Cristo. Pela fé, irmãos, nós recebemos a Cristo como Filho de Deus e como Salvador da nossa própria vida. É por isso que Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer, justificados, pois, mediante a fé. A fé é o meio pelo qual tudo o que Cristo conquistou para nós possamos receber. Nem a esperança
é o meio pelo qual eu recebo tudo o que Cristo concedeu, nem mesmo o amor é o meio pelo qual Deus nos deu para obter aquilo que Ele nos deu. A fé é um instrumento adequado para receber aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Mas somente a fé tem essa linguagem, só a fé nós podemos tratar dessa maneira. Essa fé, como o texto nos descreve, irmãos, é a fé que vence o mundo. E isso é provado por muitos exemplos. Você vai olhar, por exemplo, no capítulo 11 do livro de Hebreus, é a fé que vence o mundo. Desde Abel, você vai encontrar no Antigo Testamento, pela fé, é a fé que vence o mundo. E como é que ele conceitua fé diretamente, não é? Então, ali em Hebreus, quando ele lida com esse conceito que vai ser utilizado por nós agora, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, diz assim o texto: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É a certeza e a convicção. A fé é a certeza e a convicção. Certeza do quê, diz o autor da carta? A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, eu tenho convicção e certeza daquilo que os meus sentidos ainda não conseguem perceber. Mas eu sei que me foi concedido, como está descrito na própria palavra de Deus. Agora ele usa outra figura interessante, ele fala dardos inflamados, não é? Dardos inflamados. Matthew Henry chega a comentar que nesse caso, a ideia de dardos inflamados, ele diz, ora, é claro que eram lanças que eram jogadas e que tinha fogo nela, e eles vinham sobre eles e causava feridas profundas e ardia profundamente. Mas a ideia de alguma coisa que tinha brasa, que ardia, também tem a ver com veneno. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, isso é uma citação de Matthew Henry, ele diz, lá no Antigo Testamento era usada essa figura, serpentes abrasadoras, que era a ideia de como havia veneno nelas. Então eram lanças que tinham veneno dentro delas e que causavam não apenas queimaduras e ardume, mas até mesmo a morte. Poderia levar à morte. E o texto diz, irmãos, que esses dardos inflamados, como o texto coloca, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E a figura de Satanás, mais uma vez aqui, é usada. Lembra que isso é muito claro, irmãos, no verso 11. Revestível de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. De novo no verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, contra esse tipo de ataque, irmãos, não adianta um escudo de madeira, de bronze, não adianta, isso não vai me proteger. Eu preciso me proteger com o escudo da fé. Esse material que forma proteção para a minha vida é a fé. Os dardos inflamados do maligno são lançados contra nós, e alguns comentaristas chegam a usar essa expressão, é como se fosse chuvas sobre nós, e alguns dardos podem nos alcançar. Falaremos sobre alguns tipos dele na sequência, falaremos um pouco sobre eles na sequência. Só que esses dardos inflamados, eles atacam e ferem a alma do crente, não é? Se ele não tiver protegido pela fé, irmãos, ele pereceria. E essa é uma experiência comum que o povo de Deus passa e vive em todos os tempos. Nós sabemos disso, irmãos.
Você pode lembrar, você pode trazer à sua memória o que acontece com você. Sabe o que acontece, irmãos? Experiências horríveis, pensamentos malignos, pensamentos impuros, blasfêmias, ceticismo, dúvidas. E que não pode ser alguém dizer isso é porque eu estou com algum problema mental, isso não tem a ver com isso. E esse dardo, isso que fere, não pode ser desalojado, não pode ser tirado se não for pela fé. Eu preciso me proteger contra essas coisas. Quantas vezes pensamentos, ideias, você vai lembrar talvez de alguma situação na sua vida em que isso é uma realidade. Eu lembro muito bem de algum tempo que vivi com alguma profunda depressão por um tempo da minha vida, e angustiante, imaginando que nunca sairia daquilo. Eu lembro uma circunstância na minha jornada, irmãos, que eu tinha um pensamento que não era santo, e esse pensamento vinha do nada, mas vinha do nada, e eu poderia estar bem, eu poderia estar conversando, e aquele pensamento adentrava o meu coração de uma maneira que ele destruía as minhas forças, e eu não conseguia fazer outra coisa senão clamar a misericórdia de Deus. Senhor, como eu posso pensar tal coisa? Como eu posso duvidar da tua bondade? Como eu posso duvidar de quem tu és? Como eu posso não crer naquilo que está escrito? E quantas vezes dúvidas, sérias e profundas dúvidas sobre aquilo que se estava lendo, sobre a verdade da palavra, sobre o que era verdade. E aí você jogava a sua razão, de Senhor, escraviza a minha razão, escraviza os meus pensamentos, torna todos eles escravos teus, não permitam que eles sejam livres para viver por si mesmos. Não permita lutas, você vai lembrar talvez de uma coisa parecida com isso. E cada um pode relembrar em um momento da sua vida as dificuldades que já enfrentou com pensamentos que são capazes de nos destruir. Eu não tenho como me livrar disso, irmão, se não for pela fé. Mas nem sempre é assim. Existem ataques diretos, por exemplo, que vão acender paixões no coração, que vai inflamar ambições, que vai excitar desejos, que vai alimentar a soberba, que vai alimentar o descontentamento, a vaidade, produzindo uma chama que é capaz de enganar o coração. E nada que você possa fazer por você mesmo é capaz de exterminá-lo. Não pense que você poderá se livrar disso e se proteger contra isso, senão pela fé. Senão pela fé. É impossível enfrentar isso com as próprias forças. Apenas olhando para Cristo e fervorosamente invocando o seu nome, é que nós poderemos resistir os dardos inflamados do maligno.
Essa é uma referência geral a todos nós. Todos os ataques de Satanás contra nós. Por meio desses ataques, irmãos, a paz e a segurança do crente estão especialmente em perigo. Sem fé, nós não temos como nos livrar de tais coisas. Não temos como nos livrar de tais coisas. A beleza dessa verdade é que o Senhor não escolheu um jardim no segundo momento para nos conduzir para os céus, mas num campo de batalha. O jardim nós rejeitamos e fomos expulsos dele. Mas o Senhor escolheu um campo de batalha e nos preparou para essa batalha. Eu preciso crer genuinamente em Cristo. Esse é o objeto da minha fé. Crer nas promessas dele e usá-las na luta contra o maligno. Eu queria mostrar para vocês, irmãos, rapidamente, alguns aspectos dessa luta e como eles se revelam de várias maneiras, como essa luta se revela de várias maneiras na nossa vida. Primeiro, existem inimigos da nossa salvação, inimigos contra a nossa própria salvação. Eu preciso ter fé para lutar contra eles. Se não, lembra daquela figura que os nossos pais usavam na infância, quando um não quer, dois não brigam? Já viu isso, né? Então, quando os irmãos estão ali numa confusão, e aí os dois irmãos começam a brigar, e um começa a dizer que brigou por causa do outro. Aí o pai e a mãe chegam e dizem: não, se você não quisesse, você não brigaria. Isso foi culpa sua também. O conflito, irmãos, ele só existe porque existem duas partes. Não haverá luta nos céus, porque lá não haverá inimigos. A luta, ela se dá aqui, ela é próprio da nossa história. Não haverá esse conflito nos céus, nem há esse conflito na alma do incrédulo, porque o inimigo os tem completamente, e não há fé para que ele se levante contra eles. Essa luta só existe onde há fé, essa batalha só existe onde há fé. Fora da fé não é essa batalha. É aqui no campo da fé que os opostos se encontram. Nesse contexto, não em outro lugar. O combatente, irmãos, é somente o homem, é somente o indivíduo que tem o nome de Cristo e que invoca o nome de Cristo e que espera pelo seu Salvador. O combatente é apenas esse que tinha uma vida focada na terra com os prazeres mundanos e agora mudou e agora caminha para os céus. E Satanás vai com toda a força impedir a sua jornada, fazendo com que ele tente retroceder no seu caminho. Somente os que estão alistados no exército de Cristo é que vão enfrentar esse tipo de opressão. Segundo aspecto, o inimigo, irmãos, ele não ficará tranquilo. Ele fará e dará um ataque contra todo o que caminha para os céus. O inimigo não deixará em paz aqueles que caminham para os céus. Como diz o apóstolo Pedro, vocês devem ser vigilantes, porque o adversário, o teu adversário maligno, ele está como um leão ao teu derredor, buscando te devorar. Satanás pode
fazer ninar os seus filhos. Ele vai fazer de tudo para que eles fiquem quietos. Quanto mais seguros eles estiverem, mais condenados e destruídos eles serão. Quanto mais tranquilos, mais difícil eles desejarão quebrar as garras de Satanás. Mas os filhos de Deus, irmãos, eles não têm esse tratamento da parte de Satanás. Não espere isso desse mundo. A tua face está voltada agora para os céus, para o reino da glória. Agora a face do inimigo se colocou contra ti. Terceiro aspecto interessante é que quando ele me ensina que eu tenho de usar esse escudo da fé, é que o povo de Deus deve aprender a resistir. Resista a Satanás na fé, confiando. 1 Pedro 5,9. Eu preciso me manter fiel em toda oposição às obras de Satanás. Eu preciso saber, irmãos, que no caminho para os céus não nos foi permitido tanto descanso. Não foi permitido muito tempo de sono tranquilo. Nos foi dado luta nessa jornada. Quarto lugar, eu não tenho como resistir, como falamos no texto, como Paulo disse, não pela fé. Thomas Boston descreve a fé da seguinte maneira, nesse contexto, ele diz: fé é a boca da alma. A fé é aquela que dá o alerta na batalha. É a mão, a fé é a mão dos homens que devem executar aquilo que foi ordenado pelo Senhor. É a arma que eles devem embraçar. É no campo de batalha, a fé é a boca. Veja, irmãos, ele vai descrever com essa linguagem, a fé é a boca da alma. Ela vai gritar no campo de batalha. Ela vai dizer: Senhor, eu confio nas tuas promessas. Senhor, eu aguardo nas tuas misericórdias. Senhor, eu sei que em mim não há força. Eu não tenho como confiar em mim mesmo. Senhor, a tua palavra diz isso. A tua palavra me afirma isso. A tua palavra me ensina isso. É a boca da alma. Quando crê, nós temos aquela voz que diz: é nessa verdade que eu creio. E nós resistiremos assim. E nós devemos continuar nessa resistência. Como diz aí o capítulo, o quinto aspecto, nós devemos continuar nessa resistência. Porque nós não temos apenas, irmãos, a graça da fé, mas nós devemos ter a fé em exercício, a fé em atividade. Nós devemos continuar resistindo. Como diz Paulo no verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A vida cristã, nesse caráter de continuidade, é uma luta, é um conflito. E isso denota continuidade, permanência. Certamente, tudo aquilo que o inimigo começar, irmãos, na tentativa de me derrubar ou destruir, quando as dúvidas chegarem, os temores, o medo chegar, porque nós estamos nesse campo de batalha, nós venceremos porque confiamos no Senhor, mas não vai parar, Ele vai de novo atacar, Ele vai de novo encontrar uma nova oportunidade, Ele vai tentar, e Ele vai tentar. Não espere que você vai encontrar perfeita paz aqui nessa terra.
no sentido de dizer: eu não enfrentarei nenhum conflito nesse mundo, porque todos já foram vencidos. Mas uma coisa interessante, ainda dentro desses princípios, esses altos e baixos desses conflitos, irmãos, algumas feridas e marcas ficarão. Algumas feridas ficarão. Algumas marcas ficarão. Jacó ficou manco de uma perna. Para sermos e para termos domínio absoluto sobre o inimigo, irmãos, nós não deveríamos ter uma fé de guerra, de luta, mas uma fé triunfante. Que essa fé, ela é reservada apenas nos céus. A fé que nós temos é dentro de um combate. E ela deixará marcas na nossa vida. Mas você sabe qual é a marca principal? O crente na batalha diante dos dardos inflamados do maligno, ele vai se colocar de joelhos. Ele vai se colocar de joelhos, ele vai depender do Senhor. Embora quando de joelhos o inimigo o fira nas costas, ele dirá: alegra-se, alegra-te, ó alma. E quando eu cair, eu direi: levanta-te, levanta-te. E quando eu estiver nas trevas, o Senhor será luz para mim. Não importa, de joelhos, ferido nas costas, com o rosto no chão, nas trevas, nós sempre diremos com os lábios: levanta-te, levanta-te. O Senhor é a minha esperança e o Senhor é a minha luz. Eu verei o que os meus olhos não podem enxergar. Eu verei o que meus olhos não podem enxergar. A fé foi feita para nos estabelecer nesse mundo dessa forma. E nós passaremos por tudo isso, irmãos, porque é exatamente isso que o Senhor requer de nós. E por último, no tempo da tentação, o Senhor tem promessas para o seu povo em toda e qualquer circunstância. O Senhor promete nos livrar das tentações, o Senhor nos promete nos socorrer nas tentações, e o Senhor nos promete nos socorrer quando caímos nas tentações. Em todas elas eu preciso crer nas promessas do Senhor para que eu possa levantar. Quando eu estou sendo tentado a pecar contra Deus, pensamentos pecaminosos, contra os dardos inflamados do maligno buscando destruir a nossa alma, o que eu devo fazer? Eu devo lembrar da aliança que o Senhor se obrigou para conosco. Porque o pacto da graça inclui, irmãos, todas as promessas de Deus. São promessas que dizem assim: eu te darei, eu te concederei, eu te perdoarei, eu farei derramar sobre ti o meu espírito, eu tirarei o teu coração de pedra e te darei um coração de carne. O Senhor se vinculou a nós, e eu lembro disso na minha tentação. Quando eu estou tentado a pecar, eu lembro disso, e então eu digo: Senhor, eu não posso pecar contra essa graça, eu não posso pecar contra o Deus que se fez gracioso para comigo e me deu tudo, sem nada eu merecer.
Mas lembre-se disso, irmãos, assim como Deus se obrigou a nós no pacto da graça, você também se entregou a Ele nesse pacto. Esse é um pacto de compromissos. Quando você for tentado por Satanás, você deve dizer: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou mesmo eu posso pensar: não, eu não posso mentir, não, eu não posso jurar falsamente, não, eu não posso quebrar o dia do Senhor. Isso não está de acordo. O Senhor me salvou graciosamente e eu me comprometi com Ele. Eu não posso quebrar tais mandamentos. E aí, quando um filho de Deus, irmãos, luta contra Satanás na tentação, ou mesmo contra as suas paixões, você pode desafiar o pacto nas mãos de Deus e dizer: Senhor, o Senhor não disse que me libertaria das mãos de todos os meus inimigos? Não é isso, Senhor, parte do teu pacto? Não é isso parte da tua aliança, que o Senhor me livraria? E eu preciso crer. Sem fé eu não posso enfrentar isso. Eu preciso confiar. Quando tudo estiver oposto a isso, eu preciso crer nas palavras de Deus. Eu preciso crer. Quando você ainda enfrentar a tentação em qualquer nível da sua vida, considere Cristo quem você crê. Considere que Ele foi tentado como você está sendo tentado, e como Ele pode simpatizar com as tuas lutas. Considere que o sofrimento de Cristo por você na tentação o capacitou a socorrê-lo na tua tentação. Lembre-se que Ele é o capitão vitorioso e ele não é envergonhado e nunca foi envergonhado e nem se envergonha de te chamar irmão. Você que está lutando contra o pecado, você que está fraquejando e que a alma está sendo torcida contra o mal, lembre-se, Ele que venceu o pecado não tem vergonha de te chamar de irmão. Eu preciso crer nisso, para que os dardos inflamados não me destruam. Lembre-se que Ele na cruz pisou a cabeça de Satanás e Ele libertou os seus na morte e na sua ressurreição. Lembre-se que nenhum que o Pai lhe deu se perderá. Lembre-se que Ele é poderoso para te guardar até o fim. Lembre-se que ninguém poderá tirá-lo das mãos dEle. Eu preciso confiar, mesmo que os meus sentimentos, mesmo que os meus pensamentos e mesmo que as horas de trevas da minha alma digam o contrário. Eu preciso crer no Senhor. Quando você enfrentar a tentação, irmãos, quando você enfrentar a tentação, lembre-se, porque Ele disse lá em Apocalipse 2:3, que isso motive você a resistir. Ele prometeu àqueles que vencerem, que vão comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Aqueles que vencerem não morrerão a segunda morte, não sofrerão a segunda morte. Será dado a eles o maná escondido, uma pedra branca com um novo nome sobre eles. Será dado a ele autoridade sobre as nações. Eles serão vestidos com vestimentas brancas. E Cristo confessará os nomes deles diante do Pai.
Cristo vai confessar o nome daqueles diante do Pai, os que resistiram à tentação, os que foram guardados pelo Senhor. Se você está agora vivendo isso, os dardos inflamados, a angústia, o medo, os pensamentos. Lembre das promessas de Romanos 16, 20. Que o Deus da paz, pouco tempo, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O dia da total derrota de Satanás e da tua vitória está perto. Resista mais um pouco. Resista mais um pouco. Mas os teus pecados insistem em te dizer que você não é crente. Os teus pecados insistem em dizer que você não pertence ao Senhor. Então lembre-se que quando Ele te salvou, você era fraco. Quando Ele te amou, você era inimigo dEle. Quando Ele veio te resgatar, tu eras pecador. Se quando você era pecador, inimigo e fraco, Ele te salvou, imagina agora que você é filho dEle, o que Ele fará contigo. Eu preciso confiar nessas promessas. Você entende? Eu não posso lutar contra esses dardos inflamados sem fé. Há muito já teríamos sucumbido. Há muito. Há muito. Deixa eu encerrar dizendo aos irmãos que numa das noites mais duradouras da minha vida, nas angústias da minha alma, eu pensei em desistir. E foi realmente isso, eu pensei em desistir. Desistir do ministério, da pregação, não necessariamente do evangelho, mas talvez seria um passo seguinte. Chegou o momento nas madrugadas que foi esse o sentimento. Então me coloquei de joelhos diante do Senhor. E eu estava lendo Hebreus naqueles dias. E o Senhor, literalmente, na sua palavra, disse: nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós caminhamos para o alvo da nossa vocação. Nós não somos como aqueles que retrocedem. Quantas vezes isso já se passou na sua alma? Você só está de pé, porque de fato a fé é um dom de Deus. E o exercício dela pelo Espírito é que nos sustenta nessa jornada até o fim. Não posso me proteger se eu não crer em Cristo tão somente, se eu não confiar nas suas promessas, se eu não exercitar a fé. Que segurança tem alguém que escuta a palavra que diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E nega, depois disso, a Cristo 3 vezes. E Cristo
antes de Pedro negá-lo, disse: Pedro, eu já orei por você. A segurança era essa: eu já orei por você. Pedro não sucumbiu, porque Cristo morreu por ele, porque Cristo era o objeto da fé que Pedro tinha, e porque o Senhor Jesus vive a interceder por nós. Ele creu que Cristo intercedeu por ele e o livrou da morte. Confia no Senhor, tem bom ânimo, espera nas promessas do Senhor e não se deixe levar pelos ataques de Satanás contra você, ferindo você na sua fé, na confiança na palavra, no poder de Deus e na obra que Ele realizou para a nossa salvação. Não se deixe enganar por Satanás. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças te damos, Senhor, porque sem a Tua palavra e sem a Tua voz, sem o Teu ensino, sem a Tua vontade, nada seríamos. Há muitos já teríamos sucumbido, Senhor. Há muitos já teríamos deixado, abandonado, como se ouve nas Escrituras tantas vezes. Ele não era um dos nossos, ele não era um dos nossos. Ó Senhor, guarda a nossa alma até o fim e nos faz crer nas promessas, na segurança de Cristo que conquistou todas as coisas por nós, mesmo quando o nosso coração diz o contrário, mesmo quando os nossos sentimentos dizem o contrário, nós queremos confiar apenas na Tua palavra. Guarda-nos, Senhor, protege-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.